Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus, que proteja e te dê um dia e uma noite de paz e esperança no nosso Senhor Jesus. Nós temos que levar a palavra de Deus que eu estava falando. A palavra de Deus, ela é muito importante e vai transformar aquilo que nós tanto precisamos. Você que está entrando na live, vai deixando sua curtida, vai compartilhando isso com mais alguém em nome de Jesus. Se você quer ouvir uma palavra vinda diretamente das Escrituras no nome do nosso Senhor Jesus, continue aqui, não seja disperso. Muitas coisas estão para nos distrair no dia de hoje. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus. Amém? Que Deus venha te guardar e trazer um momento de fé. Nós temos que ter um momento de oração. Nós só decidimos buscar a Deus no momento de sofrimento. Que Deus é esse que é um Deus que atende a nossa súplica. Nós não tiramos tempo com Deus para ouvir o que Deus quer para nós. E muitas vezes ficamos perdidos em muitas coisas. Se perdemos no meio dos nossos pensamentos, tomamos decisão errada e fazemos tudo que não é necessário e depois nos decepcionamos por atitudes que nós mesmos tomamos por não esperar o tempo certo. O silêncio de Deus é a resposta para muitas coisas. Nós não temos o costume de orar a Deus para tomar certas decisões. E muitas decisões nossas hoje frustrantes que nós entramos em problemas foi porque nós tomamos a decisão errada. Não buscamos o direcionamento de Deus. Não decidimos orar, jejuar, ter tempo de busca dentro da palavra de Deus. E hoje a palavra de Deus está apenas em versículos, em bíblicos que nos fazem tomar direcionamento errado. Eu estava lendo 2 Reis que diz o seguinte: quando o profeta Samuel foi levado ao templo, Deus já não falava mais com o profeta Eli. E Eli foi tirado do seu sacerdócio por não cuidar dos seus filhos. Efi e Finéias, eles faziam tudo que era errado dentro do templo. E Deus falou para Eli: seus filhos vão ser mortos, e da sua geração, o que eu havia prometido, vocês não continuarão como sacerdote, e a sua geração mendigará o pão. Eu deixarei um de vocês ainda servindo no templo, mas terá uma vida muito dura. Por causa do mau cuidado de Eli com seus filhos, Deus os matou e levantou outro profeta. Se você prestar atenção, você que já leu a palavra de Deus, nós como pais somos responsáveis pela vida dos nossos filhos, o direcionamento e muitas coisas que vão cair sobre a vida deles. Problemas são problemas nossos, decisões que nós tomamos hoje. Nós vamos criar uma geração de filhos que talvez não seguirão a Deus porque nós decidimos não buscar a Deus verdadeiramente. E quando eles foram levar a arca, foram mortos. Outra passagem bíblica também que nos diz muito sobre o cuidado, sobre a paternidade que nós temos que ter com nossos filhos. É a parte quando eles vão entrar nas terras prometidas. Deus disse a Moisés, Deus falou a Josué: todos os despojos de guerra de Jericó é para o meu templo. E quem foi pegar? Pegaram coisas que não eram necessárias. E Acã colocou toda a sua família na justiça de Deus, e todos foram mortos. Todos morreram, seus gados, seus filhos, sua geração foi morta. As decisões de um pai, de uma mãe em família vai mudar o direcionamento dos seus filhos. Amém? Que essa palavra entre no seu coração na noite de hoje. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, oramos, Pai, pela mentes aberta, Pai, pelas famílias transformadas em nome de Jesus. Que o Senhor venha, Pai, com a provisão, com o direcionamento aos pais, às mães, homens transformados, mulheres transformadas em nome de Jesus. Pedimos, Pai, nesse exato momento a oração, Pai, da proteção em família, da
oração, Pai, que vai transformar lugares, esse lugar de luta, Pai, em nome de Jesus, será transformado em lugar de bênção. A transformação começará pelas famílias, em nome de Jesus. Eu profetizo que essas lutas terão fim. Somente haverá alegria, prosperidade e famílias transformadas. Transformarão famílias para que outras pessoas sejam transformadas através de famílias. Filhos obedientes, filhos prósperos e tementes à palavra de Deus, que venha sobre sua vida o temor do Senhor. Em Provérbio diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Que haja pessoas prósperas e pessoas que tenham sabedoria na palavra de Deus. Que o temor de Deus entre nessas casas e a partir desse momento também entre a transformação, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por cada pessoa aqui nessa live, essa oração da noite, que seja uma noite de descanso, que amanhã é domingo, que começa a sua semana mudando totalmente o rumo da sua vida, que Deus venha transformar em nome de Jesus, que Deus venha transformar em nome de Jesus, que transforme a sua casa, transforme a sua vida, que Deus venha trazer para cada pessoa nessa live a paz, a tranquilidade e venha também, meu Deus, direcionamento, que o Senhor direcione cada um aqui no que deve ser feito em nome de Jesus. Vai deixando a sua curtida, vai deixando o seu comentário em nome de Jesus, para que nós possamos levar essa live a muito mais pessoas em nome de Jesus. Que a palavra de Deus nos deixe claro que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Nós temos que entender o que Cristo amou, que foi pessoas, e amar verdadeiramente. Temos que entender que todas as coisas estão na mão do nosso Senhor. Se nós lutarmos com a força do nosso braço, nos cansaremos e nos desanimaremos. Entregaremos as coisas na mão do Senhor e a paciência irá provocar em nós a fé. Temos que ter paciência. Aquilo que Deus prometeu na sua vida, ela vai se cumprir, mas se cumprirá no momento que você decidir seguir a Deus verdadeiramente. Não se engane, o mundo é enganoso, coisas acontecerão para nos distrair e nos confrontar. Se você quer ter a mente de Cristo transformada, comece pelo amor. Coríntios 13 diz isso, que o amor é a fé e a esperança, mas o mais que tudo isso ainda é o amor. Jesus amou quem lhe ofendeu, quem lhe humilhou, quem o espancou e quem o crucificou. Porque no momento da crucificação, que ele estava pendurado no madeiro, sofrendo, todo moído, porque a Bíblia diz que ele foi moído por amor a mim e você. Ele olhou para o céu e disse a seguinte frase: Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. E nós, como os filhos de Deus, Jesus sendo nosso Senhor, temos que olhar para pessoas que nos ofenderam, nos humilharam e nos magoaram e dizer a mesma coisa: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Às vezes pessoas são utilizadas e usadas pelo próprio demônio Satanás para afligir e colocar mágoa no seu coração, porque assim você fica paralisado, você não vai cumprir o que Deus tem para você. Rompa hoje na sua vida isso, peça perdão, esteja disposto a perdoar pessoas que te humilharam, pessoas que te ofenderam. Talvez você está aqui nessa live e você fala assim: mas eu não fui ofendido. Talvez sim você foi ofendido. Talvez seu pai, sua mãe, alguém lançou alguma palavra que você guarda no canto do seu coração, e quando você lembra, aquilo te machuca ainda. Libere perdão hoje. Se você que está aqui nessa live tem alguma coisa que ainda te fere, deixa no comentário: Deus, hoje eu me liberto disso.
você escreve, que você declara isso, Deus começa a te libertar. Comece a falar, fala: Deus, hoje eu libero esse perdão. 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 Essa pessoa não vai mais me travar e nem me deixar preso em coisas que eu não mereço. Rompa hoje na sua vida em nome de Jesus. Rompa hoje na sua vida. A palavra de Deus nos dá claro: perdoe para ser perdoado. A oração do Pai Nosso é clara, que quando você perdoa, Deus perdoa os seus pecados e as suas transgressões, porque o seu coração é liberto. Então é difícil perdoar uma pessoa que nos feriu, porque quando nós somos feridos, são por pessoas próximas. Pessoas próximas nos ferem, nos magoam, e às vezes você tem que continuar vivendo com essa pessoa ferida. E toda vez essa ferida é movida e ela continua doendo, continua machucando. Por isso que a Bíblia nos ensina que nós temos que morrer para o mundo. Quando nós morremos para o mundo, nada mais nos fere. Porque uma pessoa morta não sente mais dores. Uma pessoa morta não se importa mais contigo, mas vive para Cristo, como Paulo disse: eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo em nós é a esperança da glória. A glória é de Deus. A glória de Deus através da nossa vida, na vida de outras pessoas. Comece a direcionar, comece a falar uma palavra de bênção, comece a lançar, profetizar sobre sua vida, a vida dos seus filhos, da sua família. Eu não aceito mais isso na minha vida. Eu declaro que a partir de hoje vai acontecer bênção, que portas que estão trancadas serão abertas, que portas que não foram abertas será aberta em nome de Jesus, que a partir de hoje tudo em minha vida irá se transformar para a honra e glória de Deus, porque quando Deus vem na sua vida, você entrega a glória a Ele será glorificado na sua vida e não mais você, porque não é você quem faz, é Deus quem faz. Nós não podemos fazer nada sem Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina isso. Sem Cristo nada podemos fazer. Momento de oração. A Bíblia nos ensina também que nós temos que entrar em oração muitas vezes agradecendo, pedindo e muitas vezes em silêncio diante de Deus para ouvir o seu direcionamento. Porque muitas vezes nós vamos orar e começamos a pedir e Deus não tem tempo de nos falar e nos direcionar. Somos pedinte diante de Deus e não ouvinte. A oração é o contrário do que nós estamos acostumados a fazer. Entramos na presença de Deus para ouvir o seu direcionamento. Eu falo para você que Deus quer falar com você. Talvez Deus já esteja te dando aquela resposta que você tanto quer, mas você que apenas não parou para ouvir o que Ele te disse. Talvez Ele já usou pessoas para te falar o que você precisa fazer, mas às vezes não é aquilo que você queria ouvir. Talvez muitas coisas já eram para você ter deixado de lado, seguido outros caminhos, mas você está tão agarrado nisso que você não consegue mudar e romper. Você não conseguiu deixar lugares, você não conseguiu deixar pessoas. Abraão recebeu o direcionamento de Deus, que Deus diz: saia do meio da tua parentela e vá para o lugar a que eu te mostrarei. Eu sou o seu direcionamento, eu sou o seu caminho. Se Jesus hoje mandasse você abandonar tudo que você tem, você estaria disposto a abandonar para seguir os propósitos de Deus na sua vida? Tem uma frase que diz assim, que nós temos que ser mordomo de Cristo. O mordomo de Cristo é o seguinte: o mordomo vive numa casa, ele fica vivendo naquela casa, utiliza tudo que a casa tem, mas não é dele. No dia que ele sair, nada ele leva. Por isso que a Bíblia fala que nós temos que conseguir tesouro no céu, porque muitas pessoas estão presas a bens materiais. As conquistas que muitos conseguiram conquistar estão presos no dia de hoje, nos momentos de hoje, não conseguem se livrar de certas coisas, situações, sentimentos que o prendem. Tão difícil é
Bíblia nos diz aí. Tão difícil é um camelo passar no buraco de uma agulha. São coisas que você tem que deixar para trás, que já era para você ter deixado para Deus mover a sua vida. Você deixou para trás coisas que não era para deixar. Está agarrado a coisas que Deus já mandou você deixar. E você não deixou, você não conseguiu abandonar. E Deus vem te falar no dia de hoje: comece a ouvir a minha voz para que eu possa agir na sua vida. Aí sentimentos serão rompidos, pedidos de perdão, bênção acontecerá, porque depender apenas de nós. Em nome de Jesus. Que Deus possa te trazer o entendimento da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Senhor Deus amado, obrigado pela tua palavra, Pai, no dia de hoje. Obrigado por mais um dia. Sabemos que a sua misericórdia se renova a cada manhã. E entramos, Senhor Deus, na tua presença, na sua divina misericórdia, em nome de Jesus. Quando oramos, nós podemos ouvir e mover o céu. Mas Deus fala que nós temos que orar de maneira certa. E às vezes oramos de forma errada e não somos atendidos. Talvez você cansou de orar, mas você não orou de forma correta. Deus ensina a nós orarmos. Você tem que orar o que a palavra diz, o que a palavra fala. Quando você estiver orando, você tem que falar assim: Deus, não é que Deus esquece. Deus não esquece, Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele é o começo, o meio e o fim. Mas sempre orando: Deus, a tua palavra fala isso. Deus, a tua palavra diz isso. Lá no tal versículo diz isso. E a palavra de Deus não mente. Tudo que plantamos nós colhemos, e tudo que nós entregamos na mão de Deus, nós podemos confiar que Ele irá fazer. Você quer ter fé, então você vai passar por adversidade, problemas, aonde a sua fé entrará em xeque. Você vai entrar em xeque com a sua fé. Milagres você verá também. Mas para você ver milagre, muitas coisas terão que acontecer. Talvez coisas na sua casa, sua família, sua parentela. Talvez você é a fonte de direcionamento para outras pessoas e você não entendeu isso ainda. Deus já entregou a você, mas você não soube ou não entregou de vez na mão de Cristo para que Ele possa mover o mundo a seu favor. E Josué, ele orou e o sol parou por um dia. Deus fez o sol parar por um dia, por amor à oração de um homem. E Josué era pecador como eu e você. Josué tinha suas falhas. Josué matava pessoas, mas Deus ouviu a oração dele. Davi era pecador. Se você for olhar na Bíblia, Davi fez um dos maiores pecados. Ele conseguiu destruir uma família,